Amados, queremos vos saudar com a maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para fazermos o comentário da nossa primeira matéria, do nosso primeiro tema, da nossa revista do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, que iniciará nesse próximo domingo, dia 2 de julho de 2017. Como nós já estamos vindo apresentando, né, aqui o tema central, o tema núcleo, né, da nossa nova revista, a razão da nossa fé, né? Assim cremos, assim vivemos. E queremos chamar a vossa preciosa atenção nesse momento para um comentário prático deste assunto maravilhoso que o nosso pastor Ezequiel Soares traz para nós neste terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Você pode agora nesse momento pegar a sua revista, pegar a Bíblia, né, a Palavra de Deus, para que nós possamos assim dar início nesses poucos minutos, nesta meditação, nessa reflexão, nesse comentário que esperamos que sirva de orientação, de guia, de edificação para cada um de nós, tá certo? Então, domingo, nós teremos, né, o primeiro tema desta matéria, desta lição: inspiração divina e autoridade da Bíblia. A inspiração divina e a autoridade da Bíblia será a nossa primeira lição. E o nosso textuário encontra-se na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1 e o versículo de número 21. Diz assim o textuário: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A nossa verdade prática: cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Vamos ler novamente. A verdade prática, ela é muito interessante, tem algumas divisões, né? Cremos na inspiração divina. Em segundo lugar, verbal. Em terceiro, e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. O nosso pastor Ezequiel Soares colocou aqui a leitura bíblica em classe na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e o versículo de número 14 e o versículo de número 17, ou seja, capítulo 3 da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, versículo de número 14 ao versículo de número 17. E nós temos aqui o objetivo da lição deste domingo, né? Primeiro objetivo: a revelação e inspiração da Bíblia Sagrada. O segundo objetivo: mostrar a inspiração divina na Bíblia Sagrada. Terceiro objetivo: explicar a inspiração plena e verbal da Bíblia Sagrada. E assim, o quarto objetivo da lição: saber que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e conduta.
certo? E postura e vida cristã. E assim nós teremos o primeiro ponto, revelação e inspiração. O segundo ponto da nossa revista, a inspiração divina. E assim nós chegaremos ao terceiro ponto, inspiração plena e verbal. Né? E o nosso pastor colocar ainda aqui o quarto ponto, única regra infalível de fé e prática, ou seja, de fé e conduta, e teremos assim a nossa conclusão. Bem, quando nós lemos aqui no textuário, que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, e o versículo de número 21, dizendo o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Quero fazer uma observação aqui, dizer o seguinte, que esta profecia aqui, que Pedro está tratando com os irmãos, que o apóstolo fala para o povo do Senhor, Pedro não está tratando aqui do dom da profecia, lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Não, esta profecia aqui não está se referindo a dom de profecia, de profetizar. Esta profecia aqui está se referindo à Bíblia, está se referindo ao oráculo divino, está se referindo à revelação máxima de Deus, está se referindo ao pergaminho, está se referindo a esse escrito aqui, está se referindo a esta profecia. Vejamos o que diz o apóstolo João no capítulo 1 e o versículo de número 3 do livro do Apocalipse. A primeira bem-aventurança do Apocalipse. No Apocalipse tem 7 bem-aventuranças, e aqui está a primeira. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, esta profecia que o apóstolo Pedro está tratando, ele está tratando das palavras ditas, reveladas e inspiradas pelo Espírito Santo. Aquilo que ele viu e ouviu de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquilo que ele conhecia da palavra de Deus, de todo o Antigo Testamento, dos salmos e dos profetas. Então, é esta profecia, é este livro, é a Bíblia, é a palavra de Deus para cada um de nós. E daqui nós iremos pular, né, para o que está aqui na introdução, que o nosso pastor Ezequiel Soares colocou. A Bíblia é a revelação de Deus escrita para a humanidade. Disso decorre o fato de ela ser, nessa exclusiva fonte de autoridade espiritual. A Bíblia é exclusiva fonte de autoridade espiritual. Diz aqui o pastor Ezequiel Soares com muita autoridade, com muita convicção, né, da parte de Deus. Sua inspiração divina e sua soberania como única regra de fé e prática para a nossa vida constitui a doutrina basilar da fé cristã. Essa inspiração é um fato singular que ocorreu na história da redenção humana. O enfoque da presente lição é sobre a importância
e o significado dessa inspiração divina. Então, logo aqui, na nossa introdução da revista, o pastor Ezequiel Soares, ele fala claramente que a Bíblia é a única fonte exclusiva de autoridade divina. Nós ficamos observando que nesses últimos dias, dias difíceis, dias trabalhosos, dias complicados, tem surgido no Brasil e no mundo muitas pessoas dizendo que recebeu revelação divina, recebeu visão de sei de quê, recebeu o anjo Rafael, o anjo não sei o quê, o anjo fulano, não existe anjo Rafael, dizendo que recebeu oráculo revelado não sei de quem, não sei de quanto, quando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a nossa única regra de conduta e fé. Quando aqui está toda a revelação de Deus, não só para mim, mas para você e para toda a humanidade. Não existe outro livro. Não existe nenhum outro livro no mundo que seja a revelação máxima de Deus, que seja a profecia, o oráculo divino para cada um de nós, amados irmãos. Tudo quanto nós precisamos, carecemos e necessitamos está aqui, na palavra de Deus. Então diz aqui o nosso pastor Ezequiel Soares, revelação e inspiração. Revelação. A palavra revelação, Apocalipse, em grego, significa o ato e o efeito de tirar o véu que encobre um desconhecido. Então, revelação é o ato de tirar o véu, de tirar a cortina do Apocalipse. A palavra Apocalipse está dizendo revelação. Revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para revelar aos seus servos, seus santos, aquilo que havia de acontecer nos últimos dias, etc. Então a palavra revelação quer dizer isso, é afastar o véu, é tirar o véu, né, da ignorância, do desconhecido, né, para que possa ver, para que possa enxergar, compreender, entender as coisas de Deus, as coisas divinas. No caso aqui, a palavra do Senhor. Quando nós lemos no capítulo 15 do Evangelho de João, no versículo de número 16, Jesus diz: não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vale de fruto e vosso fruto permaneça. Quer dizer, Jesus se revelou. No capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículo de número 28 e 29, Jesus está dizendo: graças te dou, ó Pai, porque revelaste, porque tiraste o véu, porque te deste a conhecer, aos pequeninos. Quando lemos Hebreus capítulo 1, diz que Deus se revelou, se deu a conhecer, mostrou, se achegou. Então, Deus veio ao encontro de nós. Podemos assim, usar uma palavra figurada nesse sentido de revelação. Tirar o pano, tirar o véu, tirar a cortina, como você queira expressar lá na sua classe. Então, isso é revelação. E aqui, no segundo subtópico, o pastor fala sobre inspiração. É o registro dessa revelação sob, debaixo da influência ou a influência do Espírito Santo, que penetra até as profundezas de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao versículo de número 13. Divinamente inspirados são os 66 livros da Bíblia. Isso aqui é muito importante. Divinamente inspirados são os 66 livros da Bíblia, 39 do Antigo Testamento
27 no Novo Testamento. Ao total de 66 livros, né? Não vá pensar que os livros apócrifos são revelados, né? Cuidado. Cuidado com algumas cartinhas que tem algumas igrejas hoje que estão aí ditando, né, uns estatutos, umas cartinhas, umas regras de conduta e fé, né, e tirando a palavra de Deus, né? Outros estão aí com copo de água, rosa ungida, a areia lá do Rio Jordão, a areia lá do Rio de Timbó, aqui onde eu moro, a areia de não sei de onde, né? Estão aí com camisa ungida, revelada, lençol, pano, toalha, sapato, tantas coisas. Tudo isso é balela, meu irmão. Tudo isso é conversa. A divina revelação, inspiração de Deus está aqui neste livro. A palavra infalível, a palavra inerrante, a palavra viva, a palavra gloriosa, a palavra excelsa, a palavra eterna, a palavra fiel, a palavra que não... Aqui não é conto de fadas. Aqui não é filme de longa-metragem de Hollywood. Aqui não é escrito de Machado de Assis. Aqui não é escrito de Monteiro Lobato. Não, aqui é a palavra de Deus. E mais uma observação aqui, muito importante. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E este livro é revelado. E este livro é divinamente inspirado. O Divino Espírito Santo inspirou cerca de 40 homens que tiveram profissões distintas, profissões variadas, que viveram em épocas diferentes uns dos outros, que não se conheceram, e no fim parece que um homem só escreveu. Porque este livro aqui não é produção de Hollywood, não é produção da Nova Jerusalém, aqui no estado de Pernambuco, não é produção da Rede Globo de televisão. Este livro aqui não é produção do SBT, né? Nem da Rede Record de televisão. Este livro aqui é produto do coração de Deus. Esse produto aqui é inspiração de Deus, do Divino Espírito Santo. É obra eterna, é obra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Este livro aqui é eterno. Para sempre, ó Deus, a tua palavra permanece nos céus, disse o salmista. Então, Deus impulsionou cerca de 40 homens. Deus inspirou. Deus conduziu os homens na sua personalidade, com as suas profissões, com os seus perfis, né? Com os seus temperamentos, para que eles escrevessem, não é verdade? A palavra de Deus. E aqui, o pastor Ezequiel Soares, ele ainda diz aqui, né? A forma de comunicação deste livro. O processo de comunicação divina aos profetas do Antigo Testamento se desenvolveu por meio da palavra e da visão, de som e da imagem. Ele cita aqui, Deuteronômio capítulo 1, versículo 11 ao 13. A revelação aos apóstolos no Novo Testamento veio diretamente do Senhor Jesus Cristo. Aí tem aqui Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo número 16 ao 18. E do Espírito Santo, a frase, veio a palavra do Senhor, veio a minha palavra do Senhor, ou fraseologia similar,
tão frequente no Antigo Testamento de respeito a uma revelação direta e comunicação não aparece no Novo Testamento na comunicação divina aos apóstolos, exceto uma única vez no ministério de João Batista. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, pois ele é o último profeta da dispensação da lei. E para nós chegarmos aqui, este pequeno comentário, né, para cada um dos nossos irmãos, diz aqui no segundo ponto, a inspiração divina. Toda a escritura é inspirada por Deus, né? Aí está na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, versículo de número 14 ao 17. A Bíblia, ela não é um pedacinho inspirado. A Bíblia não é um pouquinho inspirada. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não é meia inspirada. Ela é toda. Os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento é a revelação de Deus, é a inspiração divina. Toda a Escritura toda ela é divinamente inspirada. E o pastor Ezequiel vai falar que ela é proveitosa para ensinar na conclusão desta matéria. E aqui ainda diz uma avaliação exegética no segundo subtópico, do segundo ponto. Não vá confundir exegese bíblica com hermenêutica. A hermenêutica é a ciência da interpretação, no caso aqui da palavra de Deus. E a exegese é a arte de interpretar o sagrado. A autoridade das Escrituras. Por quê? A autoridade das Escrituras. Porque a Bíblia é a nossa autoridade, a nossa única regra de fé e conduta, ou de conduta e fé. Porque, como nós já dissemos, a Bíblia, não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E aqui, inspiração verbal. Essa característica bíblica significa que cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. E no terceiro ponto, diz, única regra infalível de fé e prática. A Bíblia é a nossa única regra de fé. Não existe cartilhazinha, não existe outro livrinho de qualquer escritor, não existe folhetozinho, não, é a Bíblia. Sim, nós temos, né, aí centenas e centenas, milhares e milhares de livros escritos pelos nossos pastores, não é verdade? Livros bons, livros gloriosos, livros maravilhosos. Mas a nossa única regra de conduta e fé é a Bíblia, é a infalível, inerrante palavra de Deus. E assim chegaremos à nossa conclusão dessa revista, a conduta humana, as traduções da Bíblia. A Bíblia é apta para ensinar qualquer pessoa, de qualquer credo, em qualquer lugar, né? De qualquer etnia, de qualquer tribo. Diz lá no livro do Apocalipse, no capítulo 5, que Deus comprou pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Verbo divino, que é a palavra viva, né? Gente, pessoa de todas as nações, tribos e línguas. Então, esta palavra tem e deve ser traduzida. Nós precisamos orar para que Deus levante mais tradutores, como o nosso pastor Antônio Gilberto, vamos daqui a pouco mostrar aqui um dos livros do pastor Antônio Gilberto, como o nosso pastor Joá Caetano e tantos outros que Deus tem levantado para trabalhar na tradução, né, da Bíblia Sagrada para as tribos indígenas,
para outros povos. Então a Bíblia deve ser traduzida na língua de cada povo, para que eles possam encontrar a salvação. Diz Jesus: examinai as Escrituras e procurai ter nela vida eterna. Então, queridos, que nesse domingo nós possamos aprender e ensinar o que é inspiração divina, revelação divina e autoridade da Bíblia Sagrada. Que Deus assim vos abençoe, que Deus assim vos ilumine, que Deus assim vos ajude e tenha neste domingo uma boa e ótima aula na Escola Bíblica Dominical, neste terceiro trimestre, falando sobre a razão da nossa fé.